Quem ainda está em pé, resistiu até o fim, louvado seja Deus. Que hino maravilhoso, né? Aquece a alma, você até esquece do frio que está lá fora. As crianças podem acompanhar o tio Paulinho, em nome de Jesus. A tia Camila vai dar uma pincelada para vocês agora, da apresentação que vai ter no final do culto. Amém? Em nome de Jesus. Podem ir para a salinha, crianças. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro de Juízes. Hoje um dia especial, né? O Dia das Mães. Pode ir, é a Valentina, né? É a Laura. Estou sem óculos daqui. Amém. Vai para a salinha. Hoje nós... Amém. Hoje, o Dia das Mães, todos nós estamos com a barriguinha bem cheinha, né? E glória a Deus pelas que tiveram força, né? Para sair de casa. Tem mamãe de irmãos também, viu? Que é mamãe de irmãos, que cuida, que é responsável pela família. E hoje foi um dia realmente, né, que é abençoado. E que todas as mães possam realmente ser abençoadas, beneficiadas, ajudadas pelo Senhor. E eu estava notando algo interessante, né? Toda data, né, que é uma data importante, né, tem chuva, né? Vocês estão notando, né? Era o dia da Páscoa, da ressurreição, né, e a chuva, né? Hoje, um dia tão importante também, né, o frio e essa chuva. E nós vemos que tem muito a ver, né, com o coração, né, de aflição também de muitos, né, no mundo espiritual. Né, muitas mães, é dia de muito choro também, num dia como esse. E glorificado seja Deus para todos que têm a oportunidade de estarem com seus filhos, né, de estarem com sua família, porque isso é bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver, queridos, no livro de Juízes, capítulo 4, a história de uma mulher, a história de uma mãe. E essa mulher e mãe, que era uma mulher como eu e você, uma mulher comum, que alcançou uma grande vitória para sua casa, para sua família. E assim como eu e você, ela pôde, por um tempo, se tornar até uma refém. Ela se tornou, nós vamos ver, por até um período pequeno de tempo, mas ela se tornou até uma refém, de tamanho problema que entrou na vida dela. Mas vocês vão ver que ela se levantou e ela teve uma atitude espiritual que mudou a vida dela. E nós vamos ver hoje que você mãe, você mulher, você tem sobre si a mesma bênção. E nós temos sobre nós esta mesma bênção. A condição que Deus nos dá de nós darmos um ponto final em muita ação contrária, em muito ataque do mal, em muita obra maligna que entra, que tenta interferir na nossa vida. Vamos ver Juízes, capítulo 4. Vamos ver o versículo 1. Primeiramente, nós vamos pulando, tá bom? Vamos ler o 1 até o 3 primeiro. Olha o que diz. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Versículo 14 agora. Vamos lá para o 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti?
Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Agora, versículo 17. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que a Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Até aí, feche os olhos, por favor. Peça para Deus falar com você. Eu fiquei até alta madrugada fazendo essa palavra, porque Deus ia falando muitas coisas para essa tarde, para nós, mulheres, mães. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, com cada mulher, cada servo teu, cada serva tua que vai ouvir essa palavra. Que possa ser verdade na nossa vida, Senhor, o que vai ser liberado hoje sobre nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, parece, mas meio, difícil de compreender, mas você vai entender direitinho. O que aconteceu? Os filhos de Israel, que eram os israelitas, que creem em Deus, eles passaram a ser perseguidos, vocês viram aqui. Perseguido e oprimido por aqueles que eram o quê? Pelo rei de Canaã, você viu lá no versículo 2. Eles passaram a ser perseguidos. Então, os filhos de Israel, que é os que creem em Deus, se afastaram de Deus e, de repente, então, eles agora estavam sendo oprimidos. Oprimidos pelo rei de Canaã, versículo 2. E dizem, então, que essa opressão se dava, por quê? Porque o rei de Canaã era muito forte. Vocês viram o versículo 3? Na época, imagina, ele tinha 900 carros de ferro. Então, Israel só tinha seu cavalinho, seu jumentinho para guerrear. Agora, Canaã não. Canaã, naquela época, já tinha carro de ferro. Se você já viu aqueles filmes, em que conduzem os cavalos, sobre aquela charrete, entre aspas, eram carros de ferro, que o quê? Que protege a pessoa, Então, esses inimigos, eles eram realmente praticamente invencíveis, Eles eram assim inatingíveis, era difícil derrubar eles, porque enquanto o povo de Israel estava no cavalo ou estava a pé para lutar, eles estavam lá no carro de ferro. Quando jogava a lança, não pegava, batia no ferro. Então era muito difícil vencê-los. Mas vocês viram que o povo de Israel começou então a clamar ao Senhor, diz o versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Então, queridos, perceba, toda vez na Bíblia que há uma grande opressão, que há um grande sofrimento, que há uma grande dor, que há uma grande luta, você vai ver em seguida o caminho da solução. E clamaram ao Senhor. Toda vez.
Toda vez que você vai estar lendo na Bíblia, a pessoa estava na prova, a pessoa estava na luta, a pessoa estava sofrendo até por erro próprio. Mas ela clamou ao Senhor. E aí já começa uma mudança de sorte. Porque toda vez que nós nos voltamos para Deus, é automático que Deus já começa a agir ao nosso favor. Então a busca a Deus, como o Senhor diz, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E você vai ver aqui que é interessante, que então vem uma profetisa Débora, depois você vê com o tempo, versículo 4, 5, diz lá o versículo 4, ela, Débora, profetiza, e ela, diz lá o versículo 5, que ela atendia debaixo ali de um carvalho, e ela chamou, perceba que diz a palavra do Senhor, versículo 6, a Baraque. E ela falou, olha Baraque, Deus vai dar vitória para você. Você vai vencer esse mal que está lutando contra os seus irmãos. Lembra que eu já expliquei aqui que Israel é uma família, né? Uma família grande, né? Todos começaram em Abraão, que era o primeiro homem que teve fé, o primeiro homem que creu em Deus, realmente, o Deus eterno, e andou por fé foi Abraão. Então Abraão teve um filho, Isaque. Isaque teve o filho Jacó e Esaú, eram gêmeos, e esse Jacó é o que teve 12 filhos. Até que nós falamos aqui, né, que a presbítera Marta tem 13 irmãos, não foi, presbítera? Então, que automaticamente a família dela é maior que a família de Israel, se for ver, na terra, né? Então, foi isso. Israel são esses filhos de Jacó. Mas Jacó não é Israel, sim. Aí Deus teve um encontro com Jacó, que significa enganador, e falou, não, você não vai mais chamar enganador. Você vai chamar Israel, depois que Deus lutou com Jacó e Jacó lutou com Deus. Então, na luta de Deus com o homem, Deus sempre vai vencer o homem. E Deus se deixa vencer, porque Jacó lutou, segurou o anjo, todo mundo conhece, né? Não largou e falou, não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. E o anjo falou para ele, o quê? Ó, qual é teu nome? E ele teve que confessar, eu sou Jacó, eu sou enganador. Aí então o Senhor falou, não, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. E esse Israel que teve os 12 filhos, que esses filhos de Israel são esses aqui que a gente está falando. E Deus usou a profetisa e falou, Baraque, você vai vencer os inimigos da sua família. O que aconteceu aí? Ele ficou com medo. Ele ficou temeroso. E ele falou assim, olha, versículo 8, falou para a profetisa, faz o seguinte, se você, profetisa, for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou não. Porque ele, na verdade, nem estava crendo que era possível ter aquela vitória. Vocês podem ler, ir lendo aí, né? Que ele falou, não, se você for, eu vou. E é interessante que dizem, então, que eles naquele momento, eles subiram para Quedes. Você vai ver aí a palavra do Senhor. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Versículo 9. Interessante, queridos, que Quedes significa lugar santo ou lugar sagrado. Então, naquele momento, a profeta fala para ele, você vai ter vitória? Ele falou, eu só vou se você for comigo. E eles sobem para Quedes. Quedes significa lugar santo. E eles vão para aquele lugar que tem uma tipologia de um lugar sagrado. E naquele lugar, queridos, então, você vai perceber que há uma grande batalha e ele realmente consegue vencer aquele exército de cavalos de ferro. Mas a profetisa falou para ele, ok? Olha, como você não creu na palavra, então o comandante não vai ser vencido por você, vai ser vencido por uma mulher. E aí então nós vemos no versículo 15, que naquela guerra que teve, Baraque, o seu exército, venceu o exército inimigo. Mas diz então que o comandante fugiu a pé. Olha o versículo 15.
o Senhor derrotou a Sísera, que era o rei, a todos os carros, todo o exército ao fio da espada diante de Baraque. Mas Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Esse Sísera, queridos, ele era o comandante daquele exército. E agora que entra a questão que eu e você nós vamos ver com relação à nossa vida. Esse Sísera fugiu, ele saiu correndo. E ele foi aonde? Olha só, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Porquanto havia paz entre Jabim e a casa de Éber. Então nós vamos ver primeiro, queridos, a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado na nossa vida. Cuidado com a pacificação com o mal. Porque o mal, ele sempre vai requerer algo mais de você. O que aconteceu? Aquele comandante inimigo foi lá para a casa de Jael. Está aí o versículo. Foi lá para a tenda dela. E chegou lá na tenda dela, correndo. Por quê? Porque havia paz naquela casa com o exército inimigo. Então havia uma ligação, não havia inimizade com o povo de Deus. Mas com eles havia uma pacificação. E nós temos que tomar cuidado como mulheres, como mães, nesse sentido, que às vezes o mal, ele quer o quê? Entrar na nossa casa. Quando nós somos, pacíficas, quando nós somos passivas com aquilo que é prejudicial, quando nós não nos importamos, nós não queremos, contrariar o mal. E era isso que acontecia, que, como nós vimos aqui, Jael, ela e Éber, que era o marido dela, tinham paz com aquele exército adversário. Tinham paz. E sabe quem era esse Éber? Essa família eram irmãos do sogro de Moisés. Quer dizer, tinha um parentesco ali. Mas ela era uma família que, embora também estivesse morando perto do carvalho de Quedes, perto do carvalho que simboliza lugar de santificação, eles estavam abrindo a porta, o coração e tendo paz com coisas erradas. Nós, como servos de Deus, nós precisamos ter esse discernimento. A Bíblia nos fala de nós sabermos diferenciar o santo do profano. De você saber, é importante nós sabermos entender o puro do impuro, o justo do injusto. Você vai ver que a Bíblia fala que nos últimos tempos, os homens cometeriam cada vez mais injustiça e imundícia, mas os santos, eles se santificariam mais ainda, que os maus continuariam sendo cada vez piores, é o que está na Bíblia, mas os justos procurariam se separar, ir lá para o quê? Para Quedes, para o carvalho da santificação, procurar se separar mais, se separar do mal, separar sua família do mal, pôr um filtro para sua família. Só que a família de Jael, que era essa mulher, estava tendo paz com o inimigo. E nós precisamos ter cuidado. Não podemos fazer acordo de paz com o inimigo. Não podemos aceitar aquilo que é mal na nossa vida entrar, na nossa casa entrar. Por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai querer mais. Tem uma parábola lá fora que ela fala assim, o prego do diabo. Eu já até contei aqui sobre essa parábola. E essa parábola é assim. Tinha um homem que ele vendeu sua casa. Vamos supor, a casa. Eu quero vender minha casa e eu vou vender baratinho, porque é o seguinte, eu quero deixar esse prego aqui, esse prego é meu. A casa toda é sua, mas esse prego é meu. E o homem falou, opa, vou pagar tão barato por essa casa, só para ele deixar um preguinho aqui, eu vou deixar esse prego, é seu, tudo bem. E ele comprou aquela casa,
Só que o ex-dono só tinha um preguinho lá, ó. Ó, então esse preguinho aqui é meu. Passou alguns anos, o ex-dono aparece. E ele fala assim, agora eu quero comprar essa casa, só que eu vou pagar é tanto. Ele falou, imagina, eu não quero vender por esse valor. Ele falou, não, mas eu quero. Não, eu não quero vender. Eu estou feliz aqui, a minha casa, eu comprei, eu paguei. Você vendeu barato, mas eu não tenho interesse em vender. Falei, então, eu tenho meu preguinho lá, né? Sim, o preguinho é seu. Então tá bom. Ele foi lá no preguinho e ele pendurou um animal morto no preguinho dele. O que aconteceu? Imagina, o cheiro de podre. Cheiro de podre. E acabava um, pendurava outro animal morto. Até que o dono, o quê? Ele não aguentou, ele teve que se livrar. Se livrou pelo valor que queriam. Então isso significa o quê? O preguinho do diabo. Que é isso aqui, ó. Quando a gente tem pacificação com pequenas coisas com o inferno. Quando você se adapta ou você não se importa com pequenas coisinhas que ainda estão na sua família, que ainda estão na sua vida. Ah, não, isso aí deixa para lá. Era isso que Jael e Éber tinham. Uma pacificação com o inimigo. Mas cuidado com essa pacificação, porque sempre o inimigo vai querer mais. Lembra de Davi? Olha como o diabo age, queridos. Davi, era tempo dele guerrear. Ele deixa de guerrear e ele fica em casa o quê? Dormindo. Quando dá meio-dia, ele acorda e ele vai para o palácio dele. Lá no palácio, o que aconteceu? Ele cobiçou uma mulher que estava tomando banho numa casa lá longe. Ele falou, opa, eu quero aquela mulher. E aí o que acontece? Davi caiu em adultério. Só que o diabo não quer só isso. Ele não quer que você tropece só numa coisa. Isso é um começo. Só que depois que Davi caiu naquele adultério, o que aconteceu? Qual foi a segunda coisa? Ele passou a se tornar alguém que matava injustamente. Por quê? Porque agora já não era só o adultério. Agora ele estava querendo matar o marido da mulher que ele se envolveu, porque a mulher engravidou. Perceba, já é um segundo grande mal na vida dele. E aí depois que ele mata esse homem injustamente, que é o marido da mulher, o que acontece? Vem uma maldição sobre ele. E diz a palavra que porque ele fez a injustiça, a espada não ia sair nunca mais da família dele. Aí sabe o que aconteceu? Depois um filho estava matando outro filho. Depois um filho profanou o leito do pai, teve relação com a concubina. E aí foi o quê? Uma bola de neve. E é isso que você precisa entender. Assim como aqui, ó, Jael, nós como mulheres não podemos ter paz com coisinhas mínimas do diabo, do adversário na nossa vida. E olha só, então, o que diz? Que ela fala para aquele homem, entra, Senhor. Segundo lugar, não deixe o mal se assenhorar de você. Não se submeta, não se deixe escravizar pelo mal. Olha o que aconteceu aí, versículo 18, a parte A. Saindo Jael, que era a mulher, ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não tenha medo. E olha que coisa agora, ela permite que aquele mal agora já se assenhoreie dela. Ué, agora aquele mal já era senhor dela. A Bíblia fala que aquele que você deixa dominar a tua vida, este é Senhor sobre ti. E essa mulher começa a declarar, vem, Senhor meu, entra na minha tenda, não tenha medo, pode entrar. E muitas vezes, nós o quê? Estamos deixando o mal se assenhorar de nós, comandar nossa vida. Quantas mulheres, né? Quantas pessoas passam a ser comandadas pelo ódio?
Quantas pessoas passam a ser comandadas pela mágoa? Não é mais você que manda em você. Não é mais a sua vontade que manda em você. Não é mais, né, quem você é que manda em você, não. É aquele mal que você deixou entrar que se assenhorou. É ele que agora manda. Por isso que você vai ver muitos casos de pessoas que falam: ah, primeiro o inimigo veio e começou a fazer tal coisa, mas depois o inimigo já estava falando para eu me matar. Depois aquela voz já estava dizendo para eu tirar minha vida. Depois aquela voz já estava dizendo para eu violentar. Aquela voz já estava dizendo para eu matar alguém da minha família. O que é isso? O mal quer se assenhorar. E nós não podemos, o quê? Agir como Jael. Vem, Senhor meu. E ela não está falando com bem. E eu quero te dizer, só existe um Senhor. Só existe um Salvador da tua vida. É o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Então você não tem que ser escravo de ninguém. Você não tem que ser escravo de nada. Você não tem que deixar nada ser maior na tua vida do que Deus. Por quê? Porque só existe um Senhor. Vamos ver o que diz a Bíblia, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, como é o caso aqui. Então não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou você serve aquilo que é a tua alma, ou você serve aquilo que é, né, uma entidade que quer trazer danos, que quer manipular a tua vida. Ou você serve a Deus, ou você serve a outro senhor. A questão é quem é que tem comandado a tua vida. E é importante você entender isso. Vamos ver 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então entenda, tudo que te domina, o que acontece? Você é escravo daquilo. Tudo aquilo que domina você, eu não aguento, isso aqui me domina. Isso aqui muda minha vida, isso aqui determina a minha vida. Você se tornou um escravo disso. Você se tornou escravo do teu emocional. Você se tornou escravo do teu mau gênio. Você se tornou um escravo da tua carne. Você se tornou um escravo, né, de uma pessoa. Porque o que a ordem de Deus é? Ame a Deus sobre tudo e ao próximo como a você. Então, quando você coloca alguém também acima de Deus, você também está se tornando escravo. Por isso que hoje existe tanto abuso. Por isso que hoje existe tanta violência, porque as pessoas se submeteram. Então, o que nós precisamos aprender? Não deixe o mal se assenhorar de você. Sabe por quê? Porque só existe um Senhor. Vamos colocar em 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Amém? Então eu quero que você no teu coração, você tenha esse entendimento. Só há um Deus e só há um Senhor Jesus Cristo e é para Ele que são todas as coisas, e nós também somos para Ele. Então, em nome de Jesus, hoje, pare de se assenhorar, de se colocar como capacho, de se anular, de se realmente anular, neutralizar, por causa de domínio algum espiritual, emocional ou físico. Efésios 4, 5. Essa mulher disse: vem, Senhor meu.
Mas olha o que a Bíblia fala: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, tudo que quiser entrar na tua casa para te dominar, para te submeter, para assenhorar de ti, em nome de Jesus, você vai reagir como essa mulher reagiu no fim, porque ela agiu. Ela acordou, chegou a hora dela acordar. E vai chegar o dia de você acordar na tua vida, na tua alma, na tua casa, em nome de Jesus. Terceiro lugar, não encubra o inimigo, nem suas obras em sua vida, na sua casa, nem na sua família. Vamos voltar lá em Juízes 4. 17, né, que nós estávamos. Olha que interessante. Ela diz para aquele homem maligno: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não tenha medo, né? Porque eu não vou te resistir. Né? Quantas vezes você abre a porta lá, o mal? Não, tudo bem. E olha o que aconteceu. Qual é a ordem de Deus para nós hoje? Não encubra o inimigo nem suas obras na sua vida. O que ela fez? Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Aquele inimigo entrou, ela pôs ele para dentro, vem, Senhor meu. Ainda pôs uma coberta em cima dele, para deixar ele ali escondidinho. Em nome de Jesus, não encubra o inimigo, nem as obras dele na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa errada, se alguma ação maligna, se alguma obra do mal, em nome de Jesus, se levanta espiritualmente diante de Deus. Se há um mal escondido, oculto na sua vida, na sua família, não encubra, ponha à luz. Lembra daquela parábola das dracmas perdidas? Aquela mulher perdeu a moeda dentro da casa dela. Qual a primeira coisa que ela fez? Ela pôs luz. Ela trouxe a luz sobre a casa dela e depois ela varreu a casa. E tem muita gente que está vivendo situações que é malignas, e ao invés de você abrir seu coração, quer seja para uma autoridade espiritual, quer seja para alguém que possa te ajudar, se é algo muito sério, até mesmo num caso de procurar uma delegacia, de você abrir o coração, ou até um aconselhamento, um problema tal na minha vida, sabe? E você fica com aquilo dentro de você, e você cobre aquele mal. E você pôs a cobertinha em cima, e está lá em cima. O que diz Provérbios 28:13? Olha só o que diz esse versículo, que você vai entender claramente. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, ao invés de encobrir o pecado que está na sua vida, mas eu tenho medo que me julguem. Você não tem que abrir sua vida para a boca aberta, para qualquer um que vai realmente querer te humilhar, te expor. Mas o que acontece? Às vezes você fica encobrindo aquilo porque é uma área que você tem medo de tratar e isso está amarrando a tua vida. E você como mãe, você como mulher, você como servo de Deus, o que é importante? Quem encobre a sua transgressão não prospera nunca. Nunca consegue alavancar, abrir os seus caminhos. Mas quem confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Então é tempo, queridos, não de você encobrir mais nada. Sabe o que é? Eu guardo um grande ressentimento. Sabe o que é? Eu sofri uma grande queda na minha vida. Sabe o que é? Eu cometi um grande mal. Eu cometi isso, aquilo. E eu preciso de perdão. Eu preciso me perdoar. E eu não consigo me perdoar. Eu preciso me libertar. E é hora realmente de você fazer uma atitude nova na sua vida. Porque se há um mal escondido, se há algo oculto que você está encobrindo, você o quê? Não consegue romper. É o que diz a palavra do Senhor. E diz então, nós vemos aí, quarto lugar,
não fortaleça o mal com suas obras, suas ações ou seus pensamentos. Vamos ver lá o versículo 19, lá em Juízes 4. Olha só, queridos, ela deixou o inimigo entrar, ela deixou o inimigo dominar ela, e agora o que ela faz? Ela encobre o inimigo, e então, o que acontece, que nós vimos aí agora? Não fortaleça o mal. O que ela faz? Olha o que o inimigo faz. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela deu água para ele? Não. Ela abriu um odre de leite e deu de beber para ele. E o cobriu. Agora, aquela mulher, ela estava o quê? Fortalecendo o mal. Ela estava alimentando, né? Dando leitinho ainda. A palavra de Deus diz em Isaías sobre chocar ovos de serpente. Que depois que esses ovos nascem, nasce o quê? Uma víbora que o quê? Que contamina o corpo dele todo. Então é praticamente isso. O inimigo começou a falar, me dá de beber que eu estou com sede. Me dá água. Aí ela foi lá e tacou leite. E foi alimentando. E é isso que você tem que tomar cuidado. O mal já entrou, às vezes a mágoa, a raiva, a decepção, a antipatia, a incredulidade, a blasfêmia, um mal. Já entrou e de repente, além de você encobrir isso que está paralisando sua vida, o que está acontecendo agora? Você está alimentando isso aí. E está alimentando com pensamentos maus, está alimentando com o teu ressentimento, está alimentando com o quê? Portas que você abre de oportunidades para situações virem e cada vez mais alimentar esse fel que está em você. Então o quê? Você choca o ovo da serpente. A serpente deixou o ovinho ali e você está chocando. Tudo isso essa mulher estava vivendo. E ela começou a alimentar. O que você tem alimentado na sua vida? Amarguras, ira, cólera, blasfêmias, raiva de Deus, raiva do próximo, raiva de alguém que passou na sua vida, raiva de um ex, ódios, raiva de pai, raiva de mãe, raiva de tios, raiva até de pessoas que ficaram para trás e você está ali ainda, aquilo está encoberto, está na sua vida. Ah, mas foi a situação que eu passei, ou foi a traição que eu vivi, ou foi o desgosto que eu vivi, ah, foi a situação tal, a palavra tal. Aí deixou o inimigo entrar. Além de tudo, deixou o inimigo se assenhorar de você. Já não é o Senhor Jesus que manda. Porque o Senhor Jesus fala, se liberte, perdoe, se reconcilie, se transforme, se abra. Mas não, quem está dominando é o que veio. E aquilo te determina. Age assim, fala assim, tem essa atitude, faça desse jeito. Como eu falei, né? Que chega um momento que o inimigo fala, mata, se mata. E assim, deixou a senhorar, só que o quê? Pôs o pano em cima está encobrindo aquilo, e cada dia mais alimentando, ela dando leitinho para ele. Mas quinto lugar, que você vai entender hoje como mulher, como mãe, não negue a ajuda, o conselho, a direção quando ela vier. Olha o que aconteceu no versículo 20. Aí foi a hora que ela acordou. Ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar, se há alguém aqui, responde não. Ali parece que deu um estalinho assim. Ela falou, peraí. Já está com engano, com uma manipulação, isso já é dissimulação. Então ele deu a ordem para ela, falou, se alguém aparecer perguntando se eu estou aqui, você nega. Fala que eu não estou. E assim, muitas vezes o inimigo, ele tem agido. Ele quer o quê? Que você não o denuncie.
Não denuncie esse mal que está agindo na sua vida. Não denuncie esse mal que está agindo na vida do seu filho. Não denuncie esse mal que está agindo no seu casamento. E você fica ali com aquele encoberto. Se alguém perguntar, você nega. Se falar, você nega até o fim. Sabe por quê? Porque o diabo fala. O diabo sabe que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos, haverá cura, haverá perdão, haverá ajuda, haverá libertação. E eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que toda manipulação que quer te manter numa condição, sabe, de medo, de paura, de depressão, de angústia, de desespero, que tudo isso hoje chegue ao fim na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Rejeite a dissimulação. O inimigo quer que você se cale, que você silencie diante de abusos, diante de obras malignas, diante de terror muitas vezes. Mas o Senhor, Ele é aquele que tem poder, e você vai ver daqui a pouco o poder que Deus tem para agir na tua vida em nome do Senhor Jesus. Não negue ajuda. Às vezes a palavra vem realmente para o quê? Para te trazer uma luz. E essa luz vem para que realmente você fala, é esse o problema que está na minha família. É esse o problema que está nos meus pais. É esse o problema que está na minha casa. É esse o problema que está nos meus filhos. E eu preciso falar, porque eu preciso de oração. Eu preciso lutar contra isso. Eu preciso vencer, porque eu não aguento mais ficar encobrindo isso. Eu tenho vergonha disso. Eu me sinto infeliz por isso. Eu sinto uma frustração por isso. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai te fazer vencer toda manipulação, todo engano e mentira que hoje possa estar na sua vida. Hoje você vai despertar. Aquilo despertou ela na hora. A hora que ele falou para ela, se disser que está acontecendo alguma coisa, você nega. Aí você vai ver que ela despertou. E eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, a tua vida vai estar transparente diante de Deus. A tua vida diante de Deus vai estar transparente. Senhor, é isso. Senhor, é aquilo. E se você precisar de ajuda, de aconselhamento, de oração, de cura interior, você vai procurar a pastora Dani. Você vai procurar nós pastores, os presbíteros. Você vai procurar ajuda. E eu te garanto, essa ajuda vai se resumir a você, vai se resumir a tua vida. E ali mesmo vai morrer. Da forma que você veio, ali mesmo nós vamos matar pela fé no Filho de Deus, e dali não vai sair nada que está comprometendo a tua vida em nome de Jesus. Mas esse mal tem que sair do teu lar em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você tem que fazer como Jael. Primeiro, ela se lembrou do poder e força do madeiro. O que é o madeiro, queridos? É na cruz que nós vencemos todo o mal da nossa vida em nome de Jesus. Perceba, ela se lembrou do poder e da força do madeiro. O que ela pegou? Versículo 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda. Olha que coisa. Aquela mulher foi numa estaca, queridos. A cruz, ela é uma estaca. Se você ver, ela é uma estaca que é fincada assim. E depois, conforme diz a tradição, a outra parte é a parte que vinha anexa e era pendurada junto com o crucificado. Mas aquela estaca era fincada na terra e apontava para o céu. Aquela estaca que simboliza a cruz e era a cruz de Jesus. E essa mulher se lembrou do poder do madeiro. E sabe o que a Bíblia diz? Coloca lá em 1 Pedro 2, 24. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 Pedro 2, 24. O poder do madeiro nos liberta, nos transforma e nos cura. Olha o que diz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o quê? Sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos
sarados. Em o nome de Jesus, se lembre hoje do poder do madeiro, porque através do madeiro de Cristo, através da morte de Jesus, nós somos sarados. Pelas chagas de Jesus naquela cruz, toda maldição que você está vivendo tem que cair por terra. Todo mal que está dentro da tua casa entranhado vai ter que sair. Por causa do madeiro, porque ele carregou os nossos pecados no madeiro. Ele morreu pela nossa remissão. Por causa de Jesus, nós seremos sarados. E eu quero declarar para você hoje, se lembre do poder do madeiro. Se lembre do poder do madeiro, da cruz de Cristo. E começa hoje a crer e confiar que porque Cristo vive e Ele ressuscitou, você, por causa da cruz, por causa da morte dele naquele madeiro, você pode ser livre desse mal. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o contrário disso já tem alguma coisa errada. Entrou alguma coisa que está encoberta, que precisa sair e não vai mais ser alimentada. Então, o contrário disso é, em nome de Jesus, se apropria do madeiro hoje, pelo poder do sangue de Jesus. Olha o que diz Colossenses 2, 14 e 15. Que é tremendo agora. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós na cruz, o que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojou os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que Cristo fez? Ele pegou a cédula que era contra a tua vida. E diz o que lá? Que ele pegou essa cédula e ele levou consigo naquela cruz dele. E ele fincou naquela cruz a tua cédula. Porque o que você merecia sofrer por causa do teu pecado. Porque o que você merecia passar por causa do teu erro. Porque o que você merecia doer, sofrer, gemer por causa da tua iniquidade. Ele carregou e sofreu no nosso lugar. E despojou, tirou tudo das mãos dos demônios, dos principados, expôs os demônios ao desprezo e triunfou deles na cruz. Então eu quero te dizer hoje em nome de Jesus, tudo que o diabo quer requerer para permanecer na tua vida, tudo que o diabo quer requerer para continuar te oprimindo, para continuar, sabe, te mantendo numa vida subjugada, anulada, infeliz, frustrada, derrotada, Cristo já levou no madeiro. Então faz como Jael hoje, mulher, mãe, pega esse poder desse madeiro em nome de Jesus Cristo e creia, esses demônios têm que sair da tua casa, esses demônios têm que correr da tua família, esses demônios têm que ser destruídos da tua vida, tem que sair, e tem que sair um por um, não tem que ficar nenhum mais na tua casa, dentro da tua casa, não tem que ficar nenhum mais no teu filho, não tem que ficar nenhum mais em parente teu, todo espírito de loucura, todo espírito de perturbação, espírito de ódio, de raiva, de intriga, desamor, falta de perdão, tem que correr, tem que ir embora, porque ainda que o inimigo diga, ninguém sabe, mas eu tenho razão para estar aqui, eu tenho razão para fazer o que eu faço com você, eu tenho razão para te oprimir, eu tenho razão, você sabe o que você fez, é por isso que eu estou na tua vida, você sabe o que eu fiz, você fez, volta no 14 Mateus, e você vai lembrar desse versículo aqui, que disse que Jesus, Ele cancelou o escrito da tua dívida. Ele cancelou toda a ordem que tinha contra você. Toda a ordem do mal. Todo projeto satânico. Ele cancelou a tua dívida. Tudo que te era prejudicial. Ele removeu inteiramente. Naquele madeiro. Ele removeu inteiramente. Então em nome de Jesus está quebrado. Você não tem que viver os mesmos sofrimentos dos
dos teus antepassados. Você não tem que chorar o mesmo choro dos teus antepassados. Você não tem que gemer a mesma dor, viver a mesma miséria dos teus antepassados, porque Ele encravou naquela cruz e removeu toda a dívida, e pelo sangue dele, Ele expulsou, anulou o poder do diabo na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Mãe, mulher, servo de Deus. Jael, Jesus não tinha morrido na cruz, mas já era profético, porque a Bíblia fala que o Antigo Testamento é uma sombra do que haveria de vir. Jael o quê? Se lembrou do madeiro, já pegou o madeiro. Segundo lugar, Jael o quê? Se apropriou com fé e força da palavra de Deus. Agora você vai ver que tremendo. Olha o que disse o versículo 21, a parte B. Jael, mulher de Heber, quando ela viu muita dissimulação, muita opressão, né? muita dominação, Jael, mulher de Heber, tomou a estaca da tenda e lançou mão de um martelo. Hoje, você vai se apropriar com fé e força da palavra. Coloca lá em Jeremias 23, 29. Sabe o que é se apropriar de um martelo, irmã? Irmão, olha o que a Bíblia diz. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então eu quero te declarar hoje, se apropria do poder da cruz e se apropria com força da palavra. A minha palavra não é fogo, diz o Senhor. A minha palavra não é um martelo que esmiuça a penha. Então hoje, em nome de Jesus, se apropria da fé, que Cristo já carregou toda a maldição, e se apropria do martelo, se apropria dessa palavra e faz como Jael fez, lá no versículo 21 de Juízes 4, e diz então, Jael, mulher de Heber, tomou a estaca da tenda, lançou mão de um martelo, foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. E diz o quê? Que essa estaca penetrou na terra e estando ele em profundo sono, ele morreu. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que se você hoje se apropriar do poder do que Cristo já te deu na cruz, e você se apropriar da palavra, que é o martelo, que está na tua vida, você hoje vai começar já a desfazer muita obra de Satanás, que entrou na tua casa, que entrou nos teus filhos, que entrou na tua família. E em nome de Jesus, você vai viver o livramento, o sobrenatural, porque aquele mal que era invencível, lá dentro da tenda dela, morreu. Diz claramente, e ele assim morreu. E eu quero declarar na tua casa, na tua vida hoje, em nome de Jesus. Eu não sei o que tem acontecido com seus filhos, eu não sei o que tem acontecido na tua vida material, eu não sei o que tem acontecido no teu casamento, eu não sei o que tem acontecido na tua vida espiritual, eu não sei qual o mal que entranhou e se entranha e fica ali, sabe, escondido e querendo ser alimentado por você, e você vive em depressão, e você vive em lágrimas, e você vive infeliz, e aquele mal quer só te sugar e quer te manter nessa condição de derrotado, e quer te manter numa condição de infeliz, e quer te manter numa condição de frustrado, e ele quer que você negue que existe um mal. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai olhar para o madeiro e você vai ver Cristo rasgando toda dívida, toda requerência, anulando todo o poder de Satanás na tua vida, e você vai se apropriar do martelo, e você vai começar em nome de Jesus a anular e destruir as penhas, destruir as pedras de tropeço da tua vida pela palavra. O inimigo fala que você não é capaz, mas o Senhor te torna capaz. O inimigo fala que você é um infeliz, mas o Senhor te tornará alguém bendito na terra. O inimigo fala que você será
um eterno frustrado, mas o Senhor fala, eu te tornarei forte e bem-sucedido. O inimigo fala que você vai ter que viver uma vida de derrota, uma vida de miséria, e você ainda tem que agradecer, mas está quebrado da tua vida hoje, pela palavra que é martelo, que seja despedaçada essas pedras da tua vida, essas malignidades do teu caminho, que sejam despedaçadas, todas as astúcias de Satanás, para te manter uma vida derrotada, triste, sufocada, oprimida, amargurada, está quebrado, porque Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância, em o nome de Jesus. Você, mãe, tem poder para libertar teus filhos, você tem poder de libertar tua casa, você tem poder de libertar sua família. Mas você não vai ficar conivente, não vai ficar em paz. Macumbaria na tua família. A partir de hoje, Senhor, eu quero a libertação da minha família. Há obras demoníacas na tua casa, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra é martelo, quebra, Senhor, despedaça. Há laços de morte na tua família, há laços de enfermidade, há laços de violência, há laços de vício, em nome de Jesus, Senhor, tua palavra é martelo, vai quebrando, Senhor, todo esse mal que está na minha casa, todo esse mal que está nos meus irmãos, todo esse mal que está na minha família, todo esse mal, Senhor, vai tirando o mal, vai tirando a desunião, vai tirando a falta de amor, vai tirando a falta de alegria, vai tirando a pobreza, vai morrer o mal, mas a palavra de Deus vai prevalecer na minha vida, porque eu creio num Deus vivo, em o nome do Senhor Jesus. Não há mais requerência, pelo poder de Jesus. Aplauda ao Senhor. Que você possa sair daqui com um espírito igual de Jael naquele dia. Aquela mulher se cansou, aquela mulher se levantou, e ela se apropriou do poder da cruz. E a palavra de Deus diz que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos é o poder de Deus. Se aproprie da cruz. E ainda que Satanás, o teu acusador, fique criando situações e motivos para te subjugar, para te manter numa subcondição, em o nome do Senhor Jesus, pega o martelo e pode ir para cima do inferno, porque não é minha palavra fogo, não é minha palavra martelo que esmiuça, penha. A palavra de Deus é martelo. Então a palavra de Deus, ela vai quebrar todo o laço de Satanás, toda amarração do inferno na tua casa, na tua vida, em o nome do Senhor Jesus, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé no nosso lugar, porque nós vamos orar como mães, como mulheres, como servos de Deus. Aleluias. Feche os seus olhos. Olha para a tua casa agora. Qual o mal que entrou ali? Senhor, o vício entrou na minha casa. O vício entrou, Senhor. Me incomodou até que hoje eu até aceito. A desunião entrou na minha família, Senhor. É uma briga, é uma desunião, é um ódio, uma raiva entre todos, Senhor. Qual que é? O que está encoberto aí? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse ao teu Deus, Ele é teu advogado. A doença entrou na minha família. Ela vai ceifando um por um. Denuncia, tira a coberta, tira para fora. Fala, Senhor, o desentendimento entrou na minha família. Se apropria agora, em nome de Jesus, desse madeiro. Se apropria agora desse martelo, em nome de Jesus.
Identifica primeiro. Perceba que quem matou o inimigo ali dentro da tenda dela foi ela. Não foi ninguém não, queridos. Foi ela. E esse mal que está dentro da sua casa vai ser através de você que vai ser vencido em nome de Jesus. A incredulidade entrou na minha casa. Todo mundo se desviou. Todo mundo se apostatou. A murmuração. A mágoa. A idolatria. Em nome de Jesus, se apropria hoje do madeiro. Todo mal que foi lançado, estava aprisionando a tua família até hoje, nós denunciamos em nome de Jesus. Toda situação que prende sua vida, teus irmãos, teus sobrinhos, filhos, parentes, pais, nós desnudamos diante do Senhor em nome de Jesus. Toda força opressora que te humilhava, que te abatia, te denegria, te entristecia. Em nome de Jesus, Jesus já te libertou de todo esse mal. E todo esse mal vai ter que ir embora. A tua vida tem que mudar em nome de Jesus. A tua vida tem que mudar e o que vai embora é o mal. Porque a tua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. E Jesus levou no madeiro toda a requerência contra a tua vida. E ele despojou o principado e as potestades. E em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Senhor, que a libertação de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família, aonde havia um espírito de loucura, aonde havia um espírito de vício, aonde há um espírito demoníaco habitando. Em o nome de Jesus, pelo poder da palavra, nós os expulsamos, em o nome de Jesus, nós ordenamos, vão embora, em o nome de Jesus nós ordenamos, findado está o teu tempo na nossa casa, na nossa vida, espírito do rancor, falta de perdão, falta de ânimo, depressão, angústia, espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de suicídio, em o nome de Jesus, pelo poder da cruz, pelo poder de Cristo Jesus, nós te expulsamos, nós ordenamos, vai embora desse familiar, vai embora desta casa, vai embora dessa família, espírito da rebelião, espírito maligno da opressão, espírito da incredulidade, da profanação, vai embora em o nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar em Quedes, no lugar sagrado, no lugar santo. A nossa casa, a nossa tenda é consagrada ao Senhor. Então, em nome de Jesus, não há lugar, não há espaço para as obras das trevas, para as obras infrutuosas do mal. Não há lugar para a ira, não há lugar para a cólera, não há lugar para o ódio, não há lugar para a mágoa, não há lugar em nome de Jesus para o vício, não há lugar para a traição, não há lugar em nome de Jesus para a amargura, não há lugar para a blasfêmia, não há lugar para a reclamação, para a murmuração, não há lugar em nome de Jesus para as obras da carne. Nós renunciamos agora, nós rejeitamos agora, nós queremos uma casa em Quedes, nós queremos a nossa casa consagrada, nós queremos a nossa casa cheia do Espírito Santo de Deus, nós queremos que a nossa casa seja um lugar sagrado, seja um lugar santo. Então o palavrão vai embora, então em nome de Jesus o xingamento vai embora, então a agressão vai embora, a violência vai embora, a ameaça vai embora, o ódio vai embora, o maltrato vai embora, a rispidez vai embora. Ah, Senhor, traz os frutos do Espírito sobre o teu povo, traz, meu Pai, os frutos do Espírito, a paz, a alegria, o amor, traz a bondade, traz a paciência, traz um longo ânimo, traz, Senhor, em nome de Jesus, os frutos do Espírito. Faz, Senhor, eclodir nesta casa os frutos do Espírito, e os
os frutos da carne comecem a ser agora destituídos pelo poder do nome de Jesus. Tudo aquilo que se assenhoreia de você, tudo aquilo que faz você perder a cabeça, tudo aquilo que toma o controle da tua vida, da tua língua, do teu coração, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, em nome de Jesus. Só há um Senhor, só há uma fé, só há um batismo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Receba o poder do teu Senhor. É Ele que tem que comandar a tua vida, é Ele que tem que comandar as tuas emoções, é Ele que tem que comandar a tua alma, é Ele que tem que comandar o teu coração, é Ele que tem que comandar a tua língua. É o poder da palavra, é o poder da unção, é o poder da libertação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Ore calamaçu decanta. Vem Espírito Santo sobre essas casas, vem Espírito Santo, muda essas famílias, vem Espírito Santo, expurga o mal dos de perto e dos de longe, Senhor. Tira, Senhor, tira o mal, a profanação da nossa família. E a Ti, ó Deus, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pois Teu é o domínio pelos séculos dos séculos. A Ti a glória. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Que hoje cada um de nós possamos nos apropriar do madeiro, nos apropriar do martelo e partir para cima contra toda a arma do inferno, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, coloque nesse envelope, na sua cadeira, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz, amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, amém? Essa semana é uma semana bem decisiva, porque de amanhã a 8 a gente paga o nosso aluguel. Então nós temos só alguns dias da semana para nós cumprirmos o nosso compromisso. Então eu quero que você nos ajude muito. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Como diz o texto, se o meu povo escutasse, eles seriam sustentados com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Tudo é princípio de entendimento e consciência. E além da consciência, uma constância. Então, nós sabemos que Deus nos deu uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De trazermos aquilo que está no nosso coração, com um coração limpo, aberto e grato ao Senhor, uma oferta de gratidão. Então, quando eu oferto a Deus, quando eu dizimo ao Senhor, eu estou reconhecendo a minha suficiência na força dele em mim. Então, quando eu entrego a Deus, eu falo assim, eu só prosperei, não por minha força, e sim porque o Senhor me abençoou. Eu estou te entregando meu dízimo porque eu sei que a minha aliança com o Senhor, Ele estabelece o princípio de uma prosperidade. Então, desencobre da tua vida hoje. Foi o texto de Provérbios, né? Aquele que encobre a sua iniquidade não prospera. Então, tira da sua família todo o espírito da miséria que está assolando seus familiares, seus parentes, e faça uma aliança com Deus, porque por causa de um justo, Deus salva toda a sua casa e sua família. Então, pegue esse envelope que eu quero orar por você, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oferta, pelo dízimo dos Teus servos que vão colocar diante de Ti, Senhor. Nós consagramos que o Senhor prospere a 30, a 60 e a 100 por um. Guarda, livra-os de todo mal, tira toda ação que impede dos Teus filhos avançar, prosperar. Senhor, nós consagramos a Ti, declaramos a Tua bênção para a glória e honra do Teu nome,
em nome de Jesus. Amém. Amém? Entrega ao Senhor. Na tela tem o número do Pix. Amanhã é segunda-feira. Que você tenha uma semana maravilhosa. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa, cheia da graça, da bênção e da saúde em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Levante as suas mãos, vamos encerrar o nosso culto. Que Deus te dê um descanso abençoado, que você tenha uma noite de sono reparador. Amém? Eu não sei vocês, mas se eu não durmo bem, meu dia não é igual. Que Deus te dê um sono abençoado. O tanto que você dormir seja um sono reparador, que você tenha o melhor dia, a melhor semana da tua vida desse mês. Amém? Levante sua mão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Curva sua cabeça. Deus, tu és fiel. Que o teu amor, que a tua graça, o poder do Consolador Espírito Santo esteja sobre cada casa, cada mãe, cada família. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Quem crê, diga amém. Não se esqueça, cantina e uma lembrancinha com as fotos lá, tá bom? Paz, tchau, Deus abençoe.